Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre marcadores tiroidianos. Vamos começar a nossa aula. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre os principais marcadores bioquímicos da função da tireoide. A gente vai ter 6 tópicos. Vamos falar um pouquinho sobre a tireoide em si, a anatomia, a fisiologia, sobre os hormônios T3 e T4, sobre o eixo hipotálamo-hipófise, sobre marcadores laboratoriais, sobre alguns distúrbios tiroidianos e um pouquinho sobre o tratamento farmacológico. Então vamos lá, tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, isso quer dizer o quê? Que ela é uma glândula que produz secreções que libera para dentro do nosso organismo. É uma glândula endócrina imediatamente abaixo da laringe e ocupando as regiões laterais e anterior da traqueia. Anterior, então, ela está na frente da traqueia, de acordo com esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, que a gente vê a laringe e a traqueia, e a tireoide é essa glândula, esse órgão em formato de H, que ela envolve a laringe e a traqueia. Ela tem esse lado anterior, que a gente vê aqui na parte da frente, dela, e ela tem uma parte posterior, que é a parte de trás, onde se encontram as glândulas chamadas de paratireoides. São 4 pequenas glândulas que estão aqui nessa figura, mais aqui do centro do slide, em amarelinho aqui, paratireoides, que elas produzem um outro hormônio chamado paratormônio, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas só para a gente localizar onde que eles estão, paratireoides. Quais são as funções biológicas da tireoide? A tireoide tem como função a produção de hormônios. Por ser uma glândula endócrina, então ela vai estar produzindo os hormônios, principalmente o T3, que a gente chama de triiodotironina, o hormônio T4, que é a tiroxina, e a calcitonina, que ela funciona na regulação do cálcio do organismo. A gente vai focar nos hormônios T3 e T4. Então, o que são esses hormônios T3 e T4? Esses hormônios são formados por uma molécula de tirosina. A tirosina é um aminoácido ligada a 3 ou 4 átomos de iodo. Se for 3, a gente vai ter o T3, triiodotironina. Se for ligada a 4 átomos, teremos o T4. Esses hormônios são armazenados no tireócitos. O que é tireócito? São as células. A gente já viu como a gente faz para analisar a palavra, Ócitos são células, tireócitos são células da tireoide, ligados à tireoglobulina. Tireoglobulina o quê? É uma globulina da tireoide. Então, é uma proteína que faz o armazenamento dos hormônios dentro da tireoide. A liberação desses hormônios T3 e T4 é estimulada pelo hormônio hipofisário TSH, chamado de hormônio tireoestimulante, estimulante da tireoide. O TSH, por sua vez, ele é liberado através do estímulo do hipotálamo através do TRH, que é um hormônio liberador de tireotrofina. Então, a gente vai voltar nesse esqueminha aqui de hipófise e hipotálamo mais tarde. Daqui a alguns slides a gente vai focar neles. Por enquanto, estamos dando só uma sinopse de que a liberação do T3 e T4 é estimulada pelo TSH, que é da hipófise, e esse é estimulado pelo TRH do hipotálamo. Após a liberação na tireoide do T3 e do T4, grande parte dele é transportado por proteínas séricas, albumina, globulina ligadora de hormônios tiroidianos, chamado TGB. E a pequena fração que não se liga a proteínas é chamada de livre.
E é essa que é metabolicamente ativa, que é o T3 livre e o T4 livre. Então, a gente tem uma... Assim que esses hormônios T3 e T4 são liberados da tireoide, eles se ligam a proteínas para serem transportados. Mas a partir do momento que eles se ligam a proteínas, eles não podem cumprir o seu papel nos órgãos-alvo. E a parte que cumpre esse papel é o T3 e o T4. E é uma parte bem pequena desse T3 e T4 livre. É uma parte bem pequena que se permanece livre. É 0,2%, é uma coisa bem pouca, mas é ela que é metabolicamente ativa. E qual que é as funções do T3 e do T4? A principal função dos hormônios da tireoide é a regulação do metabolismo. Toda a regulação do metabolismo, ela vai influenciar na frequência, na força cardíaca respiratória. Eu coloquei aumento porque o aumento do T3 e do T4 aumenta a frequência e a força cardíaca respiratória. Aumenta a taxa basal do metabolismo, então o metabolismo acontece mais rapidamente, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a temperatura do corpo, aumenta a produção e armazenamento de energia no músculo. Então, tudo que é o aceleramento do metabolismo é influenciado pelo aumento desses hormônios T3 e T4. Assim como o inverso é real. Então, uma diminuição de T3 e T4 vai ter como consequência diminuição do metabolismo. Então, um desaceleramento do metabolismo, tudo pode ser em função da diminuição desses hormônios. Então, ela tem como função regular o metabolismo, seja para acelerar ou para desacelerar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho desse eixo hipotálamo-hipófise, que é muito importante para a gente conseguir interpretar os exames laboratoriais e para conseguir entender como é essa liberação e como que é o controle desses hormônios da tireoide. O eixo hipotálamo-hipófise, ele faz a regulação da liberação dos hormônios tireoidianos e outros diversos hormônios. Então, vamos interpretar essa figura que a gente tem aqui. A gente tem o hipotálamo e a pituitária. A pituitária é a mesma coisa que a hipófise, certo? Então, essas duas estruturas são duas estruturas pequenas que ficam no cérebro, sistema nervoso central. O hipotálamo, ele libera hormônios hipotalâmicos que vão estimular a pituitária anterior ou posterior, a pituitária ou hipófise, a liberar diversos hormônios. A hipófise, ela se relaciona a diversos hormônios, como a gente está vendo aqui. Por exemplo, a ocitocina, ela tem influência nas mamas, no aleitamento, na produção de leite, assim como a prolactina, que a gente vai ver ali. E também ela tem ação no útero, contração uterina, essas coisas. A vasopressina, ou ADH, ela tem função, ela age nos rins como função da regulação da pressão osmótica. O TSH, que tem atuação na glândula tireoide, que produz os hormônios da tireoide, que é sobre isso que a gente está falando nessa aula. Tem o ACTH, que ele atua no córtex adrenal, produzindo hormônios corticais. A gente tem o FSH e o LH, que eles atuam tanto no testículo quanto nos ovários, para a produção de hormônios sexuais femininos e masculinos. A gente tem a prolactina, que atua no aleitamento, na produção de leite. A gente tem o hormônio do crescimento, que atua nos ossos, músculos, órgãos. Então, a hipófise tem uma responsabilidade muito grande em vários sistemas hormonais. E ela é regulada pelo hipotálamo. Então, essa regulação, ela tem que ser bem estrita, porque
os hormônios hipotalâmicos que vão estimular ou não a hipófise a ter o controle de todos esses hormônios em diversos órgãos-alvo. Aqui a gente vai focar então na regulação da tireoide. São duas figuras que dizem a mesma coisa e vamos ver essa figura da esquerda, onde mostra aqui o hipotálamo em azul, a hipófise em amarelinho. Aumentando essa figura, a gente está vendo que o hipotálamo aqui em cima, ele libera o TRH em verde aqui, um sinalzinho de mais, quer dizer que ele está estimulando a hipófise a liberar o TSH, um sinalzinho de mais aqui, estimulando a tireoide, certo? A tireoide vai produzir os hormônios dela, o T3 e o T4. O que acontece, que é uma coisa muito importante que a gente tem que entender nessa aula? Existe o feedback negativo, que é o quê? Os hormônios da tireoide, quando são produzidos, eles inibem a hipófise e eles inibem o hipotálamo a continuarem liberando os hormônios dele. Por quê? Porque se já foi liberada uma quantidade de hormônio suficiente, esse excesso de hormônios da tireoide vai ter um feedback negativo e vai inibir a hipófise para que ela não libere mais o TSH e ela vai inibir o hipotálamo para que ele não libere mais o TRH, para ter um equilíbrio. Senão vai ficar constantemente liberando TSH, constantemente liberando TRH e constantemente estimulando a hipófise para produzir mais hormônios, sendo que não precisa, já atingiu o ponto suficiente do organismo. Então, esse feedback negativo é importante que a gente entenda que o TSH, o TRH e o TSH, eles vão estimular a tireoide a produzir hormônios, e esses hormônios têm um feedback negativo, fazendo uma inibição, um sinalzinho de menos, uma inibição dessas glândulas do sistema nervoso central, certo? Essa figura da direita, ela diz a mesma coisa, só numa outra forma. Vamos interpretar ela. O hipotálamo, aqui em cima, produz, ó a flechinha do lado esquerdo, produz o TRH, que estimula a hipófise a produzir TSH, que vai lá na tireoide, estimulando a produzir os hormônios dela, T3 e T4, que atuam nas células-alvo. O T3 e o T4, eles vão fazer o feedback negativo e vão inibir a hipófise e vão inibir o hipotálamo, ok? O TSH é o melhor indicador de diagnóstico de alterações nas produções de hormônios tiroidianos. Então, por que tudo isso é muito importante? Porque, laboratorialmente falando, a gente analisa muito o TSH. Não só o T3, o T4, ou o T3 livre e T4 livre, mas a gente analisa muito o TSH. Então, por isso que a gente precisa saber que o TSH ele estimula a produção do T3 e do T4 e ele é inibido pelo excesso desses hormônios, certo? Então, quais são os marcadores laboratoriais que a gente encontra? Os principais que a gente trabalha na rotina laboratorial. O TSH, o T3 e o T4 totais, e o T3 e o T4 livres. E a tireoglobulina, que é aquela proteína que funciona no armazenamento dos hormônios lá dentro da tireoide. Existem 3 anticorpos principais que a gente utiliza para análise da doença autoimune. Existe alterações da tireoide que são causadas por doenças autoimunes. E essas são analisadas por esses anticorpos, que são os anticorpos antiperoxidase, anti-TPO, anticorpos antitireoglobulina, que é o anti-TG, e os anticorpos antireceptores de TSH, anti-TSHR. Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles também. Dos distúrbios tiroidianos, o que a gente mais fala é hipertiroidismo ou hipotiroidismo, certo? Então, vamos falar um pouquinho deles. O hipertiroidismo, hiper é muito, certo? Então, a gente vai
já vai pensar que a gente vai ter uma elevação dos hormônios da tireoide, ok? Hipertireoidismo. Ela é também chamada de tireotoxicose. É uma liberação excessiva dos hormônios da tireoide T3 e T4. Consequentemente, existe o feedback negativo, então existe a diminuição do TSH. Então, o caso clássico de hipertireoidismo é T3 e T4 altos e o TSH baixo. Por que o TSH é baixo? Porque o excesso de T3 e T4 vai inibir a hipófise e a hipófise vai liberar menos TSH para tentar não ficar estimulando aquela tireoide a ficar produzindo hormônios que já está sendo produzido a mais. Ok? Esse é o caso clássico de T3 e T4. Quais são as causas? Hiperplasia difusa da tireoide, bócio multinodular hiperfuncionante, adenoma de tireoide, que é um câncer, adenoma hipofisário, que é um câncer central lá da hipófise, doença de Graves, que é uma doença autoimune, e a gente tem aquele anticorpo anti-TSHR, que é de receptor positivo, pois ele atua nos receptores de TSH do tireócito, estimulando a produção de T3 e T4. Então, essa doença de Graves é uma doença autoimune que a gente consegue identificar por aquela presença do anti-TSHR, e esses anticorpos eles atuam nos receptores de TSH no tireócito, fazendo com que a tireoide entenda que tem muito TSH circulante, que ela precisa produzir mais T3 e T4. Então, aqui existe um fluxograma laboratorial para o hipertireoidismo. Então, quando existe suspeita de hipertireoidismo, que são os sinais clínicos de um excesso de um metabolismo acelerado, geralmente a pessoa tem insônia, ansiedade, falta de ar, taquicardia, dificuldade para descansar, são os sintomas do aceleramento do metabolismo. Quando existe suspeita desse hipertireoidismo, geralmente se pede a dosagem do TSH e T4 livre. Por que T4 livre? Porque a parte livre, lembra dos hormônios? A parte livre dos hormônios é a parte metabolicamente ativa. Então, normalmente se pede TSH e T4 livre. Pode pedir os outros? Pode. Mas geralmente é o que se pede, o que a gente vê na rotina é o TSH e o T4 livre. E quais são as possibilidades que a gente pode encontrar dentro de um hipertireoidismo? Dentro de um hipertireoidismo, a gente imaginar ter um T4 livre alto e um TSH baixo, devido a feedback negativo, certo? Que é a nossa primeira opção aqui. TSH baixo, T4 livre alto, tireotoxicose, que é o hipertireoidismo clássico. O nosso segunda opção aqui, a gente tem um T4 livre normal e um TSH baixo. Isso acontece, aqui a gente diz T3 toxicose, tireotoxicose subclínica ou doença não tireoidiana. Geralmente, a gente encontra nessa tireotoxicose subclínica, que é o quê? O TSH, o T4 livre aumentou. A gente tem um hipertireoidismo, o T4 livre está sendo produzido em excesso. Esse hormônio em excesso, ele vai inibir a hipófise, que vai liberar menos TSH. Com essa liberação diminuída de TSH, o organismo consegue compensar o excesso do hormônio da tireoide. Então, como ele encontra uma diminuição boa do TSH para estimular menos a tireoide a produzir hormônio, o que acontece? Os hormônios da tireoide entram no valor normal, porém, com consequência do TSH diminuído. Então, a gente vê um TSH baixo e um T4 livre normal. Essa flechinha assim horizontal quer dizer que ele está normal.
Um T4 livre normal, por quê? Porque ele foi compensado pela diminuição do TSH, ok? Isso é importante a gente entender, porque essas duas primeiras situações são as situações que a gente mais encontra na rotina laboratorial. É a tireotoxicose clássica ou a tireotoxicose subclínica, que a clássica vai ter o TSH diminuído com o T4 livre alto, e a subclínica a gente tem o T4 livre normal. Mas por que o TSH está diminuído? Entendeu? É uma compensação metabólica. A hipófise compensa o excesso de T4 diminuindo muito o TSH. E com isso ela normaliza a produção do hormônio tiroidiano, porém com consequente diminuição do TSH. Essas outras duas últimas opções, essa terceira opção, ela é mais difícil de ser encontrada, com um T4 livre aumentado e um TSH normal ou aumentado. Geralmente isso acontece quando tem um câncer secretor de TSH, adenoma, ou resistência ao hormônio tiroidiano, uma resistência do organismo, resistência periférica dos órgãos-alvo para o hormônio da tireoide. Já é bem mais difícil da gente encontrar um T4 livre alto com um TSH alto também. E nessa situação última, que é um paciente normal, que tem um TSH normal, um T4 livre normal. Ok? Então vamos falar do hipotiroidismo agora. A gente pode pensar no hipotiroidismo pensando no raciocínio inverso do hipertiroidismo. Então a gente vai pensar ao contrário. Hipotiroidismo é uma redução da liberação dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, com consequente estímulo hipofisário, aumentando o TSH. Então, o feedback ele vai ser ao contrário. Se tem pouco hormônio tiroidiano, esse pouco hormônio tiroidiano vai estimular a hipófise a produzir mais TSH. O hipotiroidismo é a doença mais comum dentro das doenças da tireoide. Existe uma estimativa de que 4% da população convive com o hipotireoidismo subclínico e convive bem e não sabe disso. Então, qual que é o clássico que a gente vê? É o T3 e T4 baixos, com consequente elevação do TSH. Dentro das causas possíveis, as que a gente encontra mais comumente são síndrome da resistência ao hormônio tiroidiano, aquela resistência periférica, né, dos órgãos-alvo, cirurgias, terapias com radioimuno ou radiação, falências primárias, hipófise e hipotálamo, aqui a gente falando de problemas do sistema nervoso central, né, deficiência de iodo, quando existe uma deficiência de iodo, que a gente chama de bócio, isso era muito comum antigamente, antes do iodo ser acrescenado ao sal comum, ao sal refinado, ele é iodado, para evitar o bócio mesmo, que era uma doença muito comum, porque sem o iodo não consegue ter a produção do T3 e T4. E a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, que a gente encontra aqueles anticorpos que a gente falou, o anti-TPO e o anti-tiroglobulina, anti-TG positivos. Existe uma produção de anticorpos contra a tireoide, contra a glândula, daí ocorre uma diminuição na produção desses hormônios. Agora a gente vai pensar no fluxograma laboratorial para o hipotiroidismo. Assim como do hiper, o hipo a gente vai pensar ao contrário. Dosagem de TSH e T4 livre. O hipotiroidismo primário, que é o hipotiroidismo clássico, a gente vai ter o T4 livre diminuído com consequente TSH elevado, certo? É o feedback, o T4 livre, o hormônio da tireoide está diminuído, então vai ter um estímulo hipofisário para produzir TSH, aumentando o TSH. No hipotiroidismo subclínico, é igual à situação do hipertiroidismo que a gente falou. O T4 livre está normalizado porque o TSH está alto. Então, houve uma compensação metabólica que conseguiu elevar o T4 livre para o valor normal com
devido ao aumento excessivo do hormônio da hipófise, do TSH. Então, o T4 livre só está normal porque o TSH está alto, certo? O hipotireoidismo central, que é uma condição mais incomum, que a gente vê com problemas de hipófise ou hipotálamo, que é quando está o T4 livre baixo e o TSH está normal ou baixo, que é mais incomum da gente encontrar. E um paciente normal que tem ambos os hormônios dentro dos valores normais. E qual o tratamento farmacológico? Bem por cima para a gente falar sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo a gente trata com antitireoidianos. São drogas que inibem a produção dos hormônios da tireoide. Então, se a gente tem muito hormônio da tireoide, a gente vai tomar um medicamento que vai inibir essa produção. Geralmente são esses medicamentos, propiluracil, metimazol e o tapazol. O hipotireoidismo, ao contrário, ele é uma reposição, é uma simples reposição ou suplementação dos hormônios da tireoide. Então, você está tomando a levotiroxina mesmo, você toma o hormônio da tireoide. A gente chama, geralmente é o Puran T4, o Tirox ou o Synthroid. Ok? Nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, como a gente sempre faz. Ok? Beijo. Obrigada, pessoal.